Bom dia, queridos filhos e filhas. Bom dia, povo de Deus. Hoje é segunda-feira, 13 de abril. Estamos começando uma nova semana, logo depois de termos celebrado ontem o Domingo da Misericórdia. E eu quero te fazer uma pergunta muito simples, mas muito séria. Você realmente quer viver algo novo com Deus hoje? Ou vai apenas continuar do mesmo jeito? Porque muitos rezaram ontem, pediram misericórdia, buscaram a Deus, mas hoje já voltaram à mesma rotina, com as mesmas preocupações, os mesmos pensamentos, o mesmo coração fechado. E isso acontece devagar, quase sem perceber, quando a gente começa a viver mais pelas pressões do dia do que pela presença de Deus. Hoje é início de semana e talvez você já tenha acordado cansado, preocupado com problemas, com contas, com situações que parecem não ter solução. Mas deixa eu te dizer algo com sinceridade. Se nada mudar dentro de você, nada vai mudar ao longo do seu dia. E é por isso que a palavra de Deus hoje nos chama a algo mais profundo. Não é apenas continuar, é recomeçar. Não é apenas tentar, é permitir que o Espírito Santo transforme a sua vida. Talvez você reze há anos, talvez você vá à igreja, talvez você acredite em Deus, mas hoje, neste momento, o seu coração está realmente aberto para mudar? Antes de continuarmos esta oração, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas muito concreto. Escreve aqui nos comentários: com fé, Espírito Santo, renova minha vida hoje. Não é só uma frase, é uma decisão. Agora, vamos nos colocar na presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus hoje no Evangelho segundo São João, e o 3, 5 até 6, nos diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Senhor Jesus, esta palavra não é apenas para ser ouvida, ela é para ser acolhida dentro de nós, porque muitas vezes nós seguimos a vida, rezamos, acreditamos, mas continuamos os mesmos por dentro. Senhor, quantas vezes tentamos organizar a nossa vida, resolver problemas, mudar atitudes, mas o nosso coração continua pesado, inquieto, sem paz. Jesus, Tu não falas de uma mudança por fora, Tu falas de nascer de novo. E nascer de novo não depende só do nosso esforço, depende de nos abrirmos ao Teu Espírito. Espírito Santo, nós te pedimos, neste início de semana, vem sobre nós, vem sobre a nossa mente, tantas vezes cansada e cheia de preocupações, vem sobre o nosso coração, tantas vezes fechado, ferido ou desanimado. Espírito Santo, entra onde nós ainda resistimos, entra nas áreas da nossa vida que nós evitamos olhar, entra nas nossas fraquezas, nos nossos medos, nas nossas inseguranças. Senhor, nós não queremos apenas continuar do mesmo jeito, nós não queremos viver mais um dia no automático, repetindo as mesmas atitudes, carregando os mesmos pesos. Espírito Santo, renova-nos por dentro, renova os nossos pensamentos, renova as nossas escolhas, renova a nossa fé. E neste momento de oração, Senhor, nós não queremos apenas escutar, nós queremos nos abrir. Vem, Espírito Santo, vem e faz tudo novo em nós. A palavra de Deus hoje também nos mostra, no livro dos Atos dos Apóstolos, até 4, 23 até 31, um momento muito real da vida dos primeiros cristãos. Eles estavam
com medo, tinham sido ameaçados, pressionados, colocados diante de dificuldades e, diante disso, eles não pedem uma vida mais fácil. Eles não pedem para que os problemas desapareçam. Eles rezam: Senhor, quantas vezes nós fazemos diferente? Quando enfrentamos dificuldades, quando sentimos medo, quando a vida aperta, nós nos agitamos, nos preocupamos, tentamos resolver tudo sozinhos. Mas hoje, a Tua palavra nos ensina outro caminho. Espírito Santo, ensina-nos a rezar no meio das lutas. Ensina-nos a não fugir das dificuldades, mas a enfrentá-las contigo. Ensina-nos a não desanimar quando as coisas não saem como esperamos. Porque os apóstolos não pediram facilidade, eles pediram coragem. Espírito Santo, dá-nos essa coragem. Coragem para continuar mesmo quando estamos cansados. Coragem para confiar mesmo quando não entendemos. Coragem para permanecer com Deus, mesmo quando tudo parece difícil. Senhor, nós colocamos diante de Ti agora tudo aquilo que nos preocupa, as situações que pesam no nosso coração, as decisões que precisamos tomar, as inseguranças que carregamos em silêncio. Espírito Santo, vem sobre tudo isso. A Tua palavra diz que enquanto eles rezavam, o lugar onde estavam tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Senhor, faz isso também em nós. Move aquilo que está parado dentro de nós. Toca aquilo que está endurecido. Desperta aquilo que está adormecido. Espírito Santo, enche-nos da Tua presença. E que neste início de semana nós não caminhemos sozinhos, mas sustentados pela Tua graça. Senhor, neste momento de oração, olhando com sinceridade para dentro de mim, eu começo a perceber coisas que muitas vezes eu prefiro não ver. Pequenas atitudes do dia a dia, pensamentos, reações, palavras que vão se repetindo, quase sem perceber, e que aos poucos vão endurecendo o meu coração. Às vezes é o orgulho que não me deixa reconhecer quando estou errado. Outras vezes é a impaciência que me faz responder mal, ferir quem está perto de mim. E em tantos momentos é a indiferença, como se certas coisas já não me tocassem mais. Senhor, o mais difícil é perceber que eu posso me acostumar com isso. Posso começar a achar normal aquilo que não é normal. Posso justificar atitudes, criar desculpas e continuar vivendo do mesmo jeito. E assim, sem perceber, eu vou me afastando de Ti. Senhor, quantas vezes eu continuo rezando, continuo indo à igreja, mas o meu coração já não está mais sensível como antes. Quantas vezes eu escuto a Tua palavra, mas não deixo que ela me transforme. Espírito Santo, mostra-me a verdade sobre mim, mostra-me onde eu preciso mudar, mostra-me aquilo que eu venho ignorando, mostra-me aquilo que está me afastando de Ti, mesmo que seja pequeno, porque eu não quero viver uma fé de aparência, eu não quero apenas cumprir obrigações, eu não quero apenas manter uma rotina religiosa, mas continuar com o coração distante de Ti. Senhor, toca o meu coração neste momento, quebra aquilo que precisa ser quebrado dentro de mim, tira de mim tudo aquilo que me impede de crescer, de amar, de viver na Tua presença. Espírito Santo, não me deixes acomodar, não permitas que eu me acostume com o pecado,
não permitas que eu perca a sensibilidade da alma. Dá-me um coração humilde, capaz de reconhecer, de se arrepender e de recomeçar. Porque eu sei, Senhor, é aqui dentro que tudo começa. E se o meu coração não mudar, nada muda de verdade. Senhor, depois de olhar com sinceridade para dentro de mim, eu reconheço que preciso mudar. Não apenas em algumas coisas externas, não apenas em palavras, mas dentro de mim. Porque muitas vezes eu sei o que é certo, mas continuo fazendo o contrário. Eu sei o caminho, mas escolho o mais fácil. Eu sei que preciso mudar, mas adio, deixo para depois. Continuo do mesmo jeito. Senhor, eu não quero mais viver assim. Eu não quero continuar repetindo os mesmos erros, as mesmas atitudes, os mesmos pecados, como se nada estivesse acontecendo. Eu não quero me acostumar com uma vida distante de Ti. Por isso, neste momento, eu te peço uma graça muito concreta, a graça da verdadeira conversão. Não uma mudança superficial, não apenas um sentimento passageiro, mas uma decisão firme que começa dentro de mim. Espírito Santo, dá-me coragem para mudar, coragem para reconhecer aquilo que está errado. Coragem para dar passos concretos. Coragem para sair daquilo que me prende, mesmo quando é difícil. Senhor, quantas vezes eu comecei e não continuei? Quantas vezes eu prometi e não cumpri? Quantas vezes eu quis mudar, mas voltei atrás? Mas hoje eu não quero apenas tentar. Hoje eu quero começar de verdade. Espírito Santo, sustenta a minha decisão. Quando vier o desânimo, sustenta-me. Quando vier a dúvida, fortalece-me. Quando vier a tentação, guarda-me. Porque eu sei, Senhor, sozinho eu não consigo, mas contigo eu posso recomeçar. Transforma, Senhor, o meu coração. E que esta mudança não seja apenas por hoje, mas o início de uma vida nova contigo. Senhor, neste momento, com tudo aquilo que eu reconheci dentro de mim, eu também preciso admitir algo muito verdadeiro. Sozinho, eu não consigo. Há momentos em que eu quero fazer o bem, quero mudar, quero viver diferente, mas quando as dificuldades aparecem, quando a tentação vem, quando o cansaço chega, eu fraquejo. Eu começo bem, mas não consigo continuar. Eu tomo decisões, mas não consigo sustentar. Eu tento, mas muitas vezes volto para o mesmo lugar. Senhor, isso me cansa. Cansa tentar e não conseguir. Cansa cair sempre nas mesmas coisas. Cansa perceber que eu poderia ser melhor, mas continuo limitado. Por isso, neste início de dia, eu não quero confiar apenas em mim. Eu quero confiar em Ti. Fica comigo, Senhor. Fica comigo quando eu estiver fraco. Fica comigo quando eu não tiver forças para continuar. Fica comigo quando o desânimo quiser tomar conta de mim. Fica comigo também nas pequenas coisas, na rotina, no trabalho, nas conversas, porque é justamente nesses momentos que eu me distraio e acabo me afastando de Ti. Senhor, eu preciso da Tua presença, não como uma ideia distante, mas como alguém que caminha comigo, que me sustenta, que me orienta passo a passo. Porque sem Ti eu me perco facilmente. Mas quando Tu estás comigo, mesmo nas dificuldades, eu encontro direção. Espírito Santo,
permanece em mim. Guia os meus passos, sustenta o meu coração. Não me deixes caminhar sozinho neste dia. Senhor, eu me entrego a Ti com as minhas forças e com as minhas fraquezas, com aquilo que eu consigo e com aquilo que eu ainda não consigo mudar. Fica comigo, Senhor, do início ao fim deste dia. E agora, Senhor, com o coração mais humilde, reconhecendo que precisamos de Ti em tudo, nós rezamos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrei-nos do mal. Amém. Senhor, que esta oração não seja apenas palavras repetidas, mas um verdadeiro abandono nas Tuas mãos. Que hoje eu viva como filho, confiando, entregando, caminhando contigo. Senhor, neste momento de oração, eu te peço uma graça muito simples, mas que muda tudo. Tira a cegueira do meu olhar, porque muitas vezes eu estou vendo, mas não enxergo. Eu escuto, mas não acolho. Eu percebo os sinais, mas não deixo que eles transformem a minha vida. Senhor, quantas vezes eu estou tão ocupado com as preocupações do dia, com problemas, com responsabilidades, que acabo perdendo aquilo que realmente importa. Eu me distraio com o que passa e deixo de lado o que é eterno. Espírito Santo, abre os meus olhos, ajuda-me a reconhecer a Tua presença na minha vida. Ajuda-me a perceber os sinais que Tu me dás todos os dias. Ajuda-me a não ignorar aquilo que vem de Ti. Porque no Evangelho de hoje havia pessoas que viram os sinais, viram a ação de Deus, mas mesmo assim escolheram não acreditar. E isso me faz pensar, Senhor, será que em algum momento eu também ajo assim? Será que eu vejo bem, mas não respondo? Será que eu escuto a Tua voz, mas continuo do mesmo jeito? Senhor, eu não quero viver assim. Eu não quero ter um coração fechado, endurecido, indiferente. Por isso hoje eu te peço, toca o meu olhar. Tira de mim tudo aquilo que me impede de ver com clareza. Tira de mim a distração, a indiferença, a superficialidade. Espírito Santo, dá-me um olhar novo, um olhar que reconhece, um olhar que valoriza, um olhar que responde. Que eu não deixe passar a graça deste dia, que eu não ignore aquilo que Tu queres fazer na minha vida hoje. Abre os meus olhos, Senhor, para que eu veja e para que eu mude. Senhor, neste momento, com o coração mais consciente, eu me coloco diante de Ti, com tudo aquilo que eu sou e com tudo aquilo que eu tenho. No silêncio desta manhã, eu te ofereço o meu dia, eu te ofereço as minhas palavras, os meus pensamentos, as minhas atitudes, tudo aquilo que eu vou viver, desde as coisas mais simples até aquelas que eu ainda nem consigo prever. Senhor, recebe o meu trabalho de hoje, as responsabilidades que eu carrego, as tarefas que eu preciso cumprir, os encontros que eu terei, as conversas que eu vou viver. Recebe também, Senhor, aquilo que me preocupa, os medos que eu trouxe comigo ao acordar, as situações que ainda não se resolveram, as decisões que eu preciso tomar.
eu te entrego tudo isso. Senhor, eu te ofereço também as minhas alegrias, aquilo que me faz bem, aquilo que me dá paz, os pequenos momentos que trazem sentido à minha vida, mas eu te entrego também aquilo que pesa, as minhas lutas interiores, as minhas fraquezas, aquilo que ainda não consegui superar. Recebe, Senhor, tudo isso, que cada passo que eu der hoje tenha sentido diante de Ti, que cada escolha que eu fizer me aproxime de Ti, que cada palavra que eu disser seja marcada pelo amor. Senhor, eu não quero viver este dia de qualquer maneira. Eu não quero apenas passar pelas horas. Eu quero viver contigo. Transforma, Senhor, este dia em caminho de santidade, mesmo nas coisas pequenas, mesmo nos momentos simples, mesmo nas dificuldades. E se em algum momento eu cair, se eu errar, se eu me afastar, não permitas que eu permaneça longe de Ti. Chama-me de volta, levanta-me e ensina-me a recomeçar. Senhor, este dia é Teu e eu quero vivê-lo contigo, por Ti e para Ti. Senhor, neste momento mais profundo da oração, eu me coloco diante de Ti com tudo aquilo que eu carrego dentro de mim. As feridas que ainda doem, as marcas que ficaram, as situações que eu não consegui superar. Tu conheces tudo, Senhor. Conheces aquilo que eu mostro e aquilo que eu escondo. Conheces as minhas quedas e também o meu desejo de recomeçar. E mesmo assim, Tu não te afastas de mim. Por isso, com confiança, eu me volto para Ti agora. Jesus, pelas Tuas santas chagas, cura-me, cura aquilo que está ferido dentro de mim. Cura as lembranças que ainda machucam. Cura as emoções que eu não consigo controlar. Jesus, pelas Tuas santas chagas, salva-me. Salva-me das minhas fraquezas. Salva-me das vezes em que eu me perco. Salva-me das escolhas que me afastam de Ti. Jesus, pelas Tuas santas chagas, liberta-me. Liberta-me de tudo aquilo que me prende. Liberta-me dos medos que me paralisam. Liberta-me de tudo aquilo que não vem de Ti. Senhor, eu não quero desanimar diante das minhas limitações. Eu não quero desistir de mim, nem daquilo que Tu podes fazer na minha vida. Eu acredito, Senhor, que a Tua graça é maior que o meu pecado. Eu acredito que a Tua luz é mais forte do que qualquer escuridão dentro de mim. Por isso, neste momento, eu me abandono em Ti, com confiança, com humildade, com esperança. Toca-me, Senhor. Transforma-me, renova-me, e não permitas que eu saia desta oração do mesmo jeito que eu entrei. Senhor, neste momento, eu não quero rezar somente por mim. Eu Te apresento também as pessoas que fazem parte da minha vida. Cuida, Senhor, da minha família. Abençoa aqueles que eu amo. Sustenta aqueles que estão passando por dificuldades. Olha também, Senhor, para os que estão sofrendo, os doentes, os aflitos, os que estão cansados da vida, os que perderam a esperança. Visita essas pessoas, Senhor. Leva a Tua paz, leva consolo, leva força onde já não há mais. E coloco diante de Ti também aqueles que, de alguma forma, me feriram. Eu não quero guardar mágoa. Toca o meu coração, Senhor, e abençoa essas pessoas também. Meus irmãos e irmãs, que possamos aprender a confiar mais em Deus e a entregar também aqueles que amamos nas mãos dele. Senhor, recebe cada pessoa que agora está sendo lembrada em oração e cuida de cada uma delas com Teu amor
Senhor, ao encerrar este momento de oração, eu coloco este dia inteiramente nas tuas mãos. Que tudo aquilo que eu viver hoje seja vivido contigo, por ti e para ti. Guarda o meu coração, conduz os meus pensamentos, orienta as minhas decisões e, se em algum momento eu me afastar, lembra-me de voltar, lembra-me de recomeçar, lembra-me de ti. Meus irmãos e irmãs, antes de irmos, eu quero te convidar a fazer algo muito simples, mas cheio de amor. Escreve aqui nos comentários o nome de uma pessoa por quem você quer rezar hoje e juntos vamos apresentar essa pessoa ao Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.